Fala família, sejam todos muito bem-vindos ao canal Vitrine Política. Aqui a verdade não pede licença. Você já percebeu como certas verdades nunca passam na TV? Como alguns nomes são protegidos a qualquer custo, enquanto outros são massacrados todos os dias? Isso não é coincidência, é sistema. No Vitrine Política a gente não finge neutralidade, não engole narrativa pronta e não abaixa a cabeça pra ninguém. Aqui se analisa, se questiona e se expõe aquilo que querem manter escondido. Se você está cansado da velha mídia, cansado de ver o povo sangrando enquanto o poder se protege nos bastidores, então esse canal é para você. Aqui a gente escancara o jogo sujo, denuncia abusos, cobra quem deveria servir ao povo e dá a voz a quem se recusa a ser manipulado. Então se inscreve, ativa o sino e compartilha. Porque quanto mais gente acordada, mais o sistema treme. Isso é vitrine política. Aqui a verdade incomoda e não será calada. E essa notícia vem diretamente de Brasília com a Gazeta do Povo. Moraes pode virar réu nos Estados Unidos por violar liberdade de expressão. Assistam esta matéria até o final para você entender tudo sobre o que está ocorrendo. E vamos deixando os créditos na plataforma para a Gazeta do Povo. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Alexandre de Moraes, pois bem, uma inovação desse ministro Moraes, na forma de fazer a intimação judicial, a revelia do devido processo, pode acabar se voltando contra ele mesmo. O advogado das empresas Rumble e Trump Media, o Martin De Luca, acionou a Justiça Federal dos Estados Unidos para que Alexandre de Moraes seja intimado por e-mail no processo que ele enfrenta por censurar empresas e cidadãos americanos. O processo contra Moraes, vale lembrar, está parado desde agosto do ano passado numa gaveta do STJ, Superior Tribunal de Justiça. A única manifestação que veio a público até agora foi da PGR, que pediu a rejeição da notificação de Moraes. Na prática, argumenta o advogado de Trump, se Moraes notificou por e-mail as empresas para ordem de remoção do conteúdo, então ele pode ser também notificado por e-mail. Se for pela lógica, faz sentido. Mas você acredita, Fred, que a justiça americana vai aplicar esse mesmo expediente? Ou Moraes vai continuar trompeteando aí que não se curva diante de milícias digitais, sejam elas daqui do Brasil ou do exterior? Ele seguirá firme no seu combate, né, com todas essas bravatas, enquanto manda intimar os outros por e-mail ou até por conta de rede social, mas não aceita ser intimado e está segurando lá, né, no STJ. Não chegou até ele a intimação desde agosto do ano passado. Isso, de certa forma, é também uma afronta à justiça americana, né? Simplesmente não dá resposta. É claramente um procedimento de obstrução de justiça, Tosi. E é muito provável que a justiça americana conceda, sim, a citação do ministro Alexandre de Moraes via e-mail. E por quê? Porque há uma previsão internacional chamada Convenção de Haia, um tratado que foi assinado pelo Brasil e assim também pelos Estados Unidos, que prevê a forma de cumprimento de intimações judiciais quando envolvem mais de uma jurisdição, mais de um país. Basicamente, você tem uma autoridade central em cada país, e no nosso caso, a autoridade judicial é o STJ, que ele analisa a citação, é um procedimento muito simples do ponto de vista burocrático. Analisa a ordem judicial de citação vinda dos Estados Unidos e dá cumprimento a essa ordem chamada exequatur por meio de um juiz federal de primeiro grau. E o que alega a Procuradoria-Geral da República? Basicamente que essa ordem de citação violaria a soberania brasileira, porque o ministro Alexandre de Moraes é um agente do Estado e, portanto, ele estaria investido da imunidade internacional. E qual que é o argumento do advogado Trump, basicamente? Quando ele processou o ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, por que o ministro Alexandre foi processado? Porque ele emitiu ordens de censura contra usuários da plataforma Rumble via e-mail. Ele comunicou essa empresa via e-mail, o seu escritório jurídico na Flórida. Essa empresa não tem operação no Brasil, ela não tem escritório no Brasil, e o ministro Alexandre de Moraes deveria ter cumprido esse rito internacional e comunicado na autoridade central no Brasil, o Ministério da Justiça, que comunicaria o Departamento de Justiça americano para que então fosse citada a empresa Rumble nos Estados Unidos. Com base justamente no descumprimento dessa ordem de censura e também de fornecimento de dados de usuário, que a empresa Rumble acabou sendo proibida de operar no país e suspensos os seus serviços em fevereiro do ano passado. A empresa Rumble entra com uma ação pedindo a declaração da inexequibilidade dessa ordem judicial brasileira nos Estados Unidos, e a juíza diz o seguinte: olha, eu nem vou dar essa ordem porque, na verdade, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes ela é juridicamente inexistente nos Estados Unidos, justamente porque ele descumpriu o rito estabelecido no direito internacional. Aí a empresa Rumble vai lá
e faz um aditamento à petição inicial pedindo, para além dessa tutela declaratória, uma tutela indenizatória, que o ministro Alexandre Moraes seja condenado a pagar os danos causados à operação da Rumble e da Trump Media, justamente porque a Rumble, quando ela surge como uma alternativa, um concorrente aos serviços do YouTube. O YouTube estava ali censurando uma série de usuários, especialmente por questão de opiniões políticas, e a Rumble surge no mercado e diz, olha, nós vamos concorrer com o YouTube, nós vamos preservar a sua liberdade de expressão e, salvo em algumas hipóteses muito específicas, nós vamos preservar o seu direito a se utilizar da plataforma, especialmente no campo político. E aí a Rumble alega que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ao obrigar que a empresa censurasse os seus usuários, ela obviamente causou um dano muito grave à imagem da empresa nos Estados Unidos. Então, a juíza manda que o ministro Alexandre de Moraes seja citado, essa citação chega no STJ e eles sentam em cima do processo. Eles blindam o ministro Alexandre de Moraes com o apoio da PGR, do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e também da Advocacia Geral da União, do senhor Jorge Messias, que dizem que essa ordem de citação violaria a Convenção de Haia pela questão da soberania do Brasil. O que faz, então, o advogado da Trump Media hoje? Ele protocolou esse pedido de citação do ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos via e-mail, dizendo o seguinte, olha, se trata aqui da tentativa de responsabilização de um agente estatal brasileiro nos Estados Unidos, mas quando ele emite essas ordens de censura, ele não está atuando na condição de ministro da Suprema Corte, porque a Constituição brasileira veda a censura nos artigos 5º e 220, e, portanto, quando ele pratica esse ato, ele pratica na condição, nós chamamos juridicamente de ato ultra vires, que é o ato praticado para além da competência, da atribuição legal ou estatutária de um agente público, até no direito societário também é uma discussão que se coloca quando o administrador de uma sociedade pratica um ato para qual ele não tinha poder, ele não estava investido para praticar aquele ato, e depois os proprietários da empresa querem responsabilizar o administrador e se diz que ele praticou um ato ultra vires, porque o contrato social da empresa não dava poderes para aquele administrador. E aí ele alega isso, falou, olha, o ministro Alexandre de Moraes praticou um ato ultra vires, ele tem que ser responsabilizado porque ele não agiu na condição de agente estatal dentro da sua atribuição constitucional, e o STJ está blindando o ministro Alexandre de Moraes. E aqui um trecho interessante dessa petição que ele diz o seguinte, o STJ está blindando o Alexandre de Moraes, assim como o STF e a PGR blindaram o Alexandre de Moraes no caso do Banco Master. Ele cita o caso do Banco Master na petição, dizendo, olha, o Banco Master é um caso inclusive de interesse para os Estados Unidos, porque Daniel Vorcaro tinha um escritório nos Estados Unidos, que também foi decretada a liquidação da operação americana do Banco Master, surgiu a notícia de que a esposa desse ministro foi contratada pelo Banco Master. Sabe o que fez o Procurador-Geral da República? Mandou arquivar o pedido de investigação do ministro Alexandre de Moraes. E o próprio advogado do Rumble, Tosi, é importante ressaltar, ele cita na petição uma reportagem da Gazeta do Povo mostrando que o STJ estava acobertando e blindando o ministro Alexandre de Moraes e mostrando a importância, inclusive, aqui do trabalho da Gazeta do Povo em denunciar tudo o que está acontecendo no Brasil. Então, o que ocorre hoje é que ele pediu que o ministro Alexandre de Moraes seja citado via e-mail, assim como ele fez com as empresas Rumble e Trump Media, e muito provavelmente o ministro será citado via e-mail porque há precedentes em outros casos envolvendo a China e o próprio Brasil, no caso da China, do governo chinês e no Brasil, de uma empresa que estava falsificando produtos da Louis Vuitton e foi processado nos Estados Unidos, em que o judiciário americano considerou que se o Poder Judiciário brasileiro blinda agentes brasileiros, seja pessoa física ou jurídica, o próprio governo brasileiro, por meio da invocação dessa cláusula da soberania, cabe sim ao Poder Judiciário americano fazer a citação por outro meio que não o da Convenção de Haia, e portanto já é precedente para que o ministro Alexandre de Moraes seja citado no Poder Judiciário americano, e é muito provável que essa juíza, com base nesses argumentos apresentados pelo Martin De Luca, conceda esse pedido de citação, e aí o ministro vai se ver na situação em que ele vai ter que se defender de uma ação que, em último caso, pode redundar numa condenação do ministro na casa das dezenas de milhões de dólares. E lá, no caso de processos como esse de responsabilidade civil, esse é um caso civil, o julgamento é feito por um corpo de jurados, como acontece no Brasil nos casos de crimes dolosos contra a vida, que são jurados que julgam. Lá, mesmo casos de ilícitos civis, jurados, pessoas do povo americano, serão sorteadas para participar do julgamento, e é muito provável que esse processo, chegando ao final, na fase de julgamento, ele será condenado, e aí se vai se ver com uma condenação na casa das dezenas de milhões de dólares. Então, é um precedente interessante, e me parece que o ministro hoje não vai conseguir dormir, porque muito provavelmente vai ser citado via e-mail. Olá, e vamos para mais notícias no site Poder 360. Lula critica PT por votar a favor de orçamento com 61 bilhões em emendas. Petista participou do evento do partido realizado neste sábado em Salvador, na Bahia, para comemorar os 46 anos da sigla. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesse sábado o seu partido por ter votado a favor do orçamento de 2026, que tem 61 bilhões em emendas reservados para congressistas destinarem a obras, programas e projetos em seus estados e municípios, incluindo previsão de pagamentos acelerado no primeiro semestre de 2026, em ano eleitoral. O petista disse que acha
grave o PT ter votado a favor do orçamento. Lula participou do evento do PT realizado em Salvador, na Bahia, para comemorar os 46 anos do partido, celebrados em 10 de fevereiro. O ato político do aniversário teve tom eleitoral e marca o início da pré-campanha de Lula à reeleição. A política apodreceu. Eu tenho saudades do tempo que eu fazia comício e vendia camiseta, macacão, bola, fita métrica para ganhar dinheiro para encher o tanque de gasolina e fazer outro comício. Agora é dinheiro rolando para tudo quanto é lado. A direita não quer que a gente seja pior que eles, quer que a gente seja igual a eles, declarou Lula. Ao relembrar a história do PT, Lula disse que criar o partido foi um desafio, porque não havia na sociologia política brasileira alguém que acreditasse que fosse possível criar um partido como as características do PT. Em seu discurso, Lula também criticou que tem projeto próprio no partido. Tem deputado que não quer que não saia outro deputado para não concorrer com ele. O vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, também esteve presente no ato. Mesmo não sendo filiado ao PT, o político já exprimiu seu desejo de permanecer na chapa de Lula como vice. O PT, porém, afirma que ainda avalia alianças nacionais e estaduais, o que pode influenciar na escolha de outro vice. Lula elogiou Alckmin em seu discurso neste sábado. Tenho muita sorte na vida e uma delas é saber escolher meu vice. Eu duvido que algum presidente tenha tido a sorte de ter o vice que eu tenho. Sua presença nos honra e o Senhor simboliza nossa capacidade de dialogar tão importante na vida do PT. Nosso diálogo com todos os partidos que estão nos ajudando a reconstruir o Brasil e construir um governo que é simbólico hoje para o Brasil e o mundo, disse presidente do PT Edinho Silva. São 46 anos, é uma bela história. O PT não nasceu do alto, nasceu do povo, da voz e da luta do povo. Uma árvore cresce pela raiz e um partido identificado pela liberdade, pela justiça, e fico feliz de participar hoje por aqui. O Brasil tem em Lula um líder e o mundo tem acompanhado sua luta com firmeza em defesa da justiça e em defesa da paz. O que anda para trás é caranguejo, nós vamos para frente. Lula, presidente, afirmou Alckmin no evento. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.